Olá, pessoas incríveis vindas dessa internet. Estou no meu quarto, tem um espelho atrás, não confundam, tá? Fica esquisito. Tô aqui no meu quarto, consegui improvisar uma luz, um negócio aqui pra conversar com vocês. Hoje é um vídeo mais pra gente conversar melhor sobre suposições e coisas que vocês querem saber sobre mim. Então é isso, estou aqui, eu só passei um batom pra não ficar com cara de anêmica. Estou no meu quarto, muito confuso, né? Vamos explicar mas depois o que tá acontecendo. Então daí, gente, na aba comunidades, eu pedi pra vocês deixarem suposições e perguntas, e vocês deixaram, e eu gostaria de dar um agradecimento. Obrigada a cada um que deixou lá, que deu um curtidozinho assim, muito obrigada, gente. E aí eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Vamos lá, ficou esquisito gravar com eu duplicada aqui atrás? É porque daí eu consigo ver lá, porque se fechar, vai ficar feio, entende? Não vai ficar tão legal assim. Então, o João Paulo perguntou: Beatriz, você pensa em se tornar escritora, escrever um livro ou até publicar? Se for, qual seria o gênero? Eu tenho muita vontade, mas eu ainda não tô preparada pra ser escritora ainda. Eu acho que admiro muito quem escreve, quem consegue criar um enredo, que tem construção, que tem desenvolvimento, personagens e tal assim. Eu crio personagens incríveis, modéstia à parte. Eu crio cenários incríveis, eu crio o começo da história, mas eu não consigo passar lá pra frente. Não consigo nem saber de onde que vai, pra onde que vem, sabe? Eu não consigo ainda. Então, no momento, eu escrevo alguns textinhos, algumas coisas assim. Eu tenho, inclusive, um arquivo que eu juntei todos os textos que eu escrevi, deu, tipo, 100 e poucas páginas. E ele tá lindo, só que ainda não é... Ainda eu acho que não chegou a hora. Quando chegar a hora, tal. E eu não sei. Eu tenho vontade de escrever romance, acredita? E coisas mais assim, sei lá. Eu gostaria de escrever um livro onde que eu conseguisse expor conhecimentos, assim, coisas que... Sabe aquele livro que você fecha e você fica pensando em um monte de coisa? Então, eu queria escrever um desse tipo de livro, mas quem sabe no futuro, né? A Ana Rebeca falou: suponho que você é agnóstica. Fala aí pra gente, Bia. Então, é muito complicado falar de religião na internet, porque tem muita gente que leva muito pro lado pessoal, e eu acho crença uma coisa extremamente pessoal, extremamente íntimo, assim, sabe? Então é você e você que tem que saber sobre isso. E aí eu não fico falando muito porque eu também não quero ficar influenciando ninguém, nem nada disso. E então, assim, as minhas crenças é uma coisa que eu prefiro não ficar falando, porque depois pode vir gente vir cobrando, sabe? Porque crença a gente sabe que muda. A gente sabe que em determinado momento a gente tá, e em determinado momento a gente não tá, e de repente a gente passa o tempo, a gente vai descobrindo coisas, vai aprendendo, evoluindo. E assim, eu não vou na igreja, né? Mas eu não gosto de ficar expondo. Eu acho que isso é muito, muito pessoal, sabe? A Tayana Cavalcante. Tayana, muito obrigada. Ela mandou um monte de pergunta. Tayana, demais. Você, muito obrigada. E ela perguntou: o que você acha sobre pirataria de livros quando entra em questão de condição financeira do leitor? Assim, é uma coisa muito complexa, muito complicada. Eu vi gente que é muito extremista, que fala assim: se você não tem dinheiro, você não vai ler. E assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém, absolutamente ninguém. Quem sou eu pra julgar alguém na vida? Eu, como produtora de conteúdo pro universo literário, uma pessoa, assim, que trabalha com editoras e vê o mercado financeiro dos livros, etc. Eu prefiro, assim, não abrir espaço pra, tipo, dar PDF pros outros, nem nada disso, sabe? Mas quem sou eu pra julgar alguém, sabe? Quem sou eu pra julgar a condição financeira de alguém que eu nem conheço? Falar: olha, se você pode comprar o livro, compre, é difícil. Tentar expor, tipo, o meio do o mercado literário também. Eu já teve a minha época que eu li bastante PDF, hoje em dia eu não leio mais, principalmente porque eu trabalho com meio e porque eu recebo eu recebo muito livro, e eu acho que seria completamente desonesto da minha parte, do meu meio, da minha, tipo, olha, essa pessoa, booktuber, recebe livro, trabalha com editora e ainda lê os PDF da editora. Eu acho que seria ruim pra mim. Então eu não leio mais, mas eu já li muito na minha época de estudante, que eu nem sabia que era errado, que eu nem tinha essa concepção, porque eu acho que o brasileiro, ele cresce nisso, sabe? Tipo, a gente meio que faz o jeitinho, a gente compra DVD pirata, a gente compra jogo pirata, craqueia as coisas e não tem meio que noção disso. E aí depois, quando eu fui aprendendo melhor, daí eu não passei não, principalmente porque eu tava no meio, né? O Eudson Duares falou: suponho que você seja de família rica. E daí teve um monte de gente que falou up. Então, assim, se a gente for pensar que, assim, se você ganha acima de 3 mil reais, você já faz parte de 10% mais rico do Brasil, então provavelmente sim, eu faço parte que existe uma desigualdade gigantesca. Só que, assim, se a gente for comparar, tipo, bilionários e milionários de gente rica, assim, tipo, já não, né? Então, sempre fui confortável. Meus pais são servidores públicos, então meu pai e minha mãe são professores, então, assim, foi isso. E é assim, né, não tem nada de muito rico, muita fartura, nem nada disso. Se a gente for pensar na desigualdade brasileira, eu tenho muito mais conforto e eu sei dos privilégios que eu tenho, assim, sabe? O Naicolis Lee perguntou: Beatriz, você tem outro emprego além desse? Consegue sustentar com o YouTube e a Quimera? Sim, é o YouTube e a Quimera, minha loja, é uma empresa.
Então, assim, eu tenho uma loja de papelaria e lá é uma empresa. Então, eu tenho esses 2 trabalhos e eles já são o suficiente, porque eu já fico muito doida com os 2 só. Então, assim, eu acho que nem tem espaço na minha vida pra ter mais um trabalho. Então, é só esses 2. Só que eu moro com os meus pais também. Isso é uma coisa que ficou confusa, porque quando eu mudei pro escritório, todo mundo achou que eu tinha mudado sozinha. Mas eu falei, gente, no momento algum eu falei que eu ia morar sozinha. Eu mudei pro escritório. Então, assim, e aí depois fez uma confusão enorme. Mas assim, a minha loja de papelaria tem uma loja, então eu tenho um estoque, um monte de caderno enfiada na minha casa, e era muito grande. E assim, a minha casa não é muito grande, sabe? A minha casa é um apartamento, né? E aí não cabia nada disso. Então, eu fui pra um outro apartamento, aqueles pequenininhos, sabe? E aí foi pro apartamento com a loja e com os livros. Então lá era meu escritório e aqui eu morava. Tô morando ainda. E aí veio a pandemia, eu não quis ficar indo lá igual eu ficava, porque antes eu ficava indo lá todo dia e depois da pandemia eu resolvi ficar mais em casa. Então eu ia lá alguns dias, dormia lá, dormia no sofá, assim. E aí eu gravava os vídeos e empacotava as coisas lá pra minha loja lá. E aí agora eu tô migrando mais pra cá e daí tem outras coisas que vão acontecer que são segredos, não quero contar nada pra vocês. Mas sim, tipo, as minhas contas eu que banco, tipo, tudo. Então até o escritório era eu que bancava, tipo, internet, luz e tal lá, eu que bancava e tal. A Tainara Cardoso falou: menina, que história é essa de que a Mademoiselle, vulgo você, foi cancelada pela Darkseid? Vi os comentários e fiquei, what? Foi por causa da Pequena Sereia? Então, gente, eu fiquei muito assustada com esse negócio. Porque foi assim, eu tava numa live no Instagram, porque do nada eu inventei de fazer uma live lá, e eu fui fazer essa live no Instagram, e aí eu tava lá na live, e na live eu fico desesperada, sabe? Porque eu fico é muito tenso você tá lá, tipo, falando, e aí você não pode ficar em silêncio, e daí você tem que interagir as pessoas, daí tem um monte de gente assistindo você, e aí você não sabe quem tá ali, e aí é meio confuso, assim, né? Tipo, é um pouco mais difícil pra mim do que gravar vídeo, assim. Sei lá, não tem importância, mas lá tá todo mundo ao vivo. E aí começaram a perguntar se eu fui cancelada. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu não tô sabendo de nada. E aí eu fiquei apavorada na live, fechei a live rápido porque eu tava, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí eu fui conversar com as pessoas, inclusive a Vitória, o Vitor e o Paulo Hades. Eu fui lá pra ele chorar. E assim, gente, eu acho que as pessoas realmente confundiram. Quando a gente pensa em cancelamento, a gente pensa assim, nossa, a pessoa falou alguma merda, fez alguma coisa. Mas na verdade não, foi tipo assim, eu fiz o vídeo da Pequena Sereia do Reino das Ilusões e a Darkseid mandava muitas coisas pra mim. E depois que eu fiz aquele vídeo, ela nunca mais mandou nada, nunca mais entrou em contato, nunca mais falou nada. Então, é isso. Eu não sei se cancelamento foi uma palavra tão forte assim, mas assim, eles não entraram mais em contato comigo e tal. Eu sei que eles fazem público com bastante pessoas. Mas comigo nunca mais teve nada, nunca mais recebi nada deles. E aí é isso, gente. Chame como quiser. A Dara Helena levantou uma discussão aqui que ela falou assim, com todo respeito do mundo, mas você não acha um pouco sério falar que se identifica com algumas características de pessoas autistas, sendo que o transtorno do espectro autista pode apresentar déficit na interação social, mas isso faz parte do transtorno do espectro autista e não como uma timidez ou dificuldade de se relacionar com pessoas. E daí ela falou sobre isso, que eu falo sobre isso e tal. E assim, gente, em momento algum da minha vida, eu realmente quero minimizar todo o espectro autista, todo esse transtorno pra isso, entendeu? Só que assim, eu sempre falei isso porque eu leio muito livro sobre autista e sempre me identifiquei com a forma dos personagens tratarem ali naquele livro. Eu sei que o espectro autista é muito maior dos que os livros que eu li, porque muitos livros que eu li foram ficção. Então, assim, apesar de eu ter lido 9 livros sobre autismo, eu não tenho ainda noção do que é, porque eu nunca convivi com uma pessoa e eu também não tenho esse diagnóstico, então não tem como eu falar. Mas, assim, eu sinto uma certa empatia, então é isso que eu gostaria de dizer quando eu falo isso. Eu sinto uma certa empatia e eu sinto essa certa ligação por causa disso, mas em momento algum eu tenho características e tal. Eu falo isso por causa dessa empatia, por causa dessa ligação que eu li, por causa das coisas que eu li. A Maria Lúcia perguntou, você tem dificuldade de se relacionar romanticamente com as pessoas? Se sim, qual a maior? Gente, eu acho que assim, essas perguntas são muito pessoais, eu fico meio com medo de falar alguma coisa, porque às vezes eu me exponho demais na internet e eu fico morrendo de medo disso. Uma coisa que eu sempre converso com as pessoas que tentam entrar nesse coisa de internet e tal, é qual é o limite que você quer se expor? Porque você realmente não sabe quem tá te assistindo. Tem pessoas muito legais que você quer criar uma relação, mas tem gente, assim, de qualquer coisa, assim. Até gente que não gosta de você, que estudou com você na escola, que não gosta de você tá ali vendo, que tá rindo da sua cara. Meu, é muito louco isso. E aí eu fico tentando me preservar um pouco desse tipo de pergunta. Porque eu já até falei que... Eu já até falei uma hora que eu sou... demissexual, mas é uma coisa... é muito confuso, porque, tipo, de uma forma eu quero realmente...
dizer pras pessoas que tá tudo bem você ser dessa forma, que é diferente, mas de outra forma eu fico assim, meu Deus, é muita invasão de privacidade, sabe? Então é complicado. A Avalon Lightwood falou, não é uma suposição, não é uma suposição, é uma dúvida mesmo. As pessoas realmente usam o seu link da Amazon pra comprar? Eu só lembro de usar depois de fazer a compra. Gente, por favor, lembre de comprar pelo meu link, ajuda muito, muito, muito esse canal. Porque eu tô tentando, tipo assim, ultimamente, eu tô pensando muito sobre como é que eu vou fazer e tal, porque eu não me sinto tão confortável assim fazendo resenhas pagas aqui pro YouTube. Tipo assim, tem alguns livros que eu gosto, que eu escolho muito adendo, mas assim, desde sempre, eu sempre tive muita dificuldade em ler algum livro assim que eu não conheço nada. E assim, eu não sei, eu não consegui fazer isso, então eu tô pensando nisso. E, gente, me ajuda muito se vocês comprarem pelo meu link, sempre lembre. Tem como você salvar o meu link ali na abinha, sabe? Na abinha do Chrome, quando você for comprar. E aí você salva lá o meu link, daí quando você comprar por aquele link vai me ajudar demais o canal. Não vai fazer nada pra você, porque vai pagar você vai pagar o mesmo tanto, você vai fazer a mesma compra. Só que daí ajuda demais o canal. E aí gostaria de sempre vocês lembrarem disso, porque, gente, de verdade, ajuda muito, 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 muito o canal aqui. Tem muita gente perguntando sobre a minha história de depressão e ansiedade. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu falei só sobre isso. Eu contei toda a minha história e falei tudo lá. Falei toda a minha história, falei tudo lá. E aí eu recomendo assistir lá, porque lá eu tava bem mais preparada, assim, pra falar. Vai lá assistir, porque tá o mais bem explicado que eu consegui explicar. A Tayana Cavalcante falou assim, conte uma história sobre um inscrito ou seguidor do Instagram que falou que te deixou puto da vida. Gente, esse negócio de exposição na internet é muito complicado, porque assim, do mesmo jeito que a gente recebe algumas vezes umas críticas, alguns comentários ofensivos, tem outras vezes que tem pessoas realmente que invadem a nossa privacidade, e é um pouco complicado, e a gente tem que lidar isso na mente. E é um pouco coisa do trabalho, assim, tipo, dilemas do trabalho que a gente escolheu. Então, por exemplo, já teve gente que veio ligar na minha casa, tipo, um cara mandou um e-mail com foto, e eu ignorei, né, porque eu falei, cara, eu não quero namorar com você. E aí foi isso, tipo, pedido de namoro com e-mail com foto, né, nossa, por e-mail. Aí tudo bem, eu ignorei. Depois ele ligou na minha casa. E aí, meu, eu fiquei muito brava aquele dia, porque eu falei, nossa, uma invasão de privacidade ridícula. Como que você tem uma autoestima dessa, tipo, pra pedir alguém namoro por e-mail e ainda ligar na casa da pessoa exigindo uma resposta, tipo, ah, meu Deus. E aí já tem gente que, tipo, pede foto do meu pé. E tem gente que, tipo, pede pra eu mostrar minha gaveta de calcinha. Então, gente, é umas coisas muito, muito bizarras. Mano, tem um monte de gente muito doida, sabe? E aí, cara, meu, nossa, sim, sabe? É umas coisas, assim, mas faz parte da vida de trabalhar na internet. Então, por isso que eu falo que às vezes eu tenho que me preservar com algumas coisas. Porque realmente a gente não sabe, tipo, tem pessoas muito legais. Inclusive, tem vários inscritos que já viraram meus amigos. Teve vários inscritos que eu já saí, que a gente já conversou e tal. E assim, teve pessoas que eu conheci através do meu canal que se tornaram amigos mesmo. E é muito ótimo. Eu conheci pessoas incríveis e tem inscritos assim que eu já reconheço eles. E a gente conversa bastante por DM no Instagram. Infelizmente, eu não consigo conversar com todo mundo. Porque, como eu já falei anteriormente, eu não tenho características autistas, então, tipo, eu não sou autista, mas eu tenho um problema, assim, de socialização. Então, eu sou principalmente introspectiva, sei que muita gente acha que não, porque, né, eu gravo vídeo pro YouTube, eu tô assim, e aí, eu sou introspectiva? Meu, você não acredita. Mas, de verdade, eu tenho muito medo disso, porque das pessoas interpretarem mais as minhas ações, porque eu sou assim, entendeu? Eu sou muito, muito introspectiva algumas horas e eu preciso estar realmente... Assim, ou eu tenho que estar bêbada, eu tenho que estar dopada de remédio, ou eu tenho que estar realmente com alguém ali do meu lado que me ajuda a não ficar colhida dentro de mim mesma e quietinha, porque eu fico muito assim. E tem pessoas que quando conversam com outras pessoas, elas ficam melhores, elas ficam bem, parece que a energia delas é recalibrada quando ela conversa, tem interação social, balada e etc. Eu já não, a minha energia vai sugando quando eu tô com muitas pessoas e parece... E assim, não é uma coisa que, essa pessoa é má, essa pessoa é tóxica, tá sugando minha energia, nada a ver, gente. Muitas pessoas muito legais, qualquer um. E assim, eu ficar embalada, eu passo mal, eu fico muito... Nossa, eu tenho que dormir depois 2 dias seguidos, porque eu fico, meu Deus, parece realmente que... Sabe o celular quando a bateria acaba e aí tem que esperar um tempo? É isso, entendeu? Em festa que tem muita gente, coisa assim, eu fico muito assim. Quando eu vou na Bienal, eu tenho que me preparando mentalmente 2 meses, assim, tipo assim. E aí, mesmo assim, na última Bienal que eu fui, eu ainda tive que... Por exemplo, eu chegava, era 8 horas, eu ia dormir 9 horas, eu acordava depois, no outro dia, às 9 horas, porque eu tinha que dormir todo esse tempo pra recarregar as energias, pra ir de novo. E assim, eu gosto muito de conversar com vocês, tem muita gente muito legal, eu sei que tem muita gente, eu não quero perder a oportunidade de conhecer gente legal por causa das minhas limitações sociais, sabe? Mas... eu não posso negar as minhas limitações sociais também, eu não posso tentar passar além do que eu sou. Então eu gosto muito de conversar com vocês. E se algum dia você me ver na Bienal, me ver na rua ou algo assim,
pode vir conversar comigo, por favor. Eu posso estar às vezes meio quieta assim, mas se você vir conversar pode ser só fachada. E aí a gente pode conversar, pode ser só... Pode parecer cara de brava, mas é porque a minha cara natural é assim. Então pode ser que eu seja com cara de brava, mas não tô brava. E pode vir conversar, eu adoro, gente... Tenho problemas, eu tô tentando trabalhar isso, porque é isso que eu vou em terapia faz mais de 10 anos. Vocês são incríveis, me fazem me sentir menos maluca, sabe? Eu me sinto muito mais acolhida e realmente, assim, na vida eu achava que eu era, tipo, ia sozinha, sabe? Mas, assim, eu era a esquisita, a louca, a problemática, a defeituosa. E, assim, depois, quando eu, através do meu canal no YouTube, conheci pessoas e daí eu me senti muito mais em casa, sabe? Então, assim, a Larissa Lopes falou assim: acho que você gosta de ficar sozinha no seu espaço, gosta de lugares que se sinta confortável e à vontade. Mas, assim, uma das coisas que eu tenho reparado nessa quarentena é que eu tenho ficado em casa. Tipo, eu só saio às vezes pra trabalhar, ou às vezes pra pegar algum fornecedor, ou pagar alguma conta, alguma coisa assim, por causa da loja mesmo. E eu fiquei, assim, mais de 7 meses sem conversar, sem ver os meus parentes e coisa assim. E, assim, gente... É muito fácil pra mim ficar dentro de casa, sabe? Eu não surtei. A única coisa foi que algumas vezes eu sentia vontade de sair de casa e dar uma volta no quarteirão, sabe? Mas eu sou muito introspectiva às vezes. Eu tenho medo que cada vez mais, quanto mais sozinho você fica, mais sozinho você quer ficar. Isso é um problema. E assim, eu sou muito dessa, sabe? Eu sou muito de ficar no meu canto, de ficar no meu cafofo com meus gatos. Um dos maiores problemas quando eu trabalhava fora de casa era isso. Primeiro que eu ficava esgotada muito, muito mais fácil. Não era por causa do trabalho, era porque ficar saindo de casa me esgotava demais. E aí, por causa dos meus gatos, eu tinha saudade dos meus gatos, eu tinha saudade da minha cama. Nossa, era horrível. Graças a Deus que eu trabalho em casa hoje, eu consegui ajeitar, eu consegui descobrir uma brecha ali na sociedade, na vida pra encontrar o meu caminho, pra eu ficar mais confortável. A Elis Rocha falou uma coisa que eu já tinha falado. Ela falou assim: eu queria saber se a ansiedade já te prejudicou quando você trabalhava pros outros. E se abrir seu próprio negócio foi uma maneira de lidar com essa situação. E foi, tipo assim, eu encontrei uma brecha e eu fui, assim, joguei de cabeça, porque, assim, eu não tava me sentindo bem, era horrível. E, assim, quando eu falo, por exemplo, pra minha mãe, era horrível, eu não conseguia. E minha mãe fala assim: todo mundo que trabalha fora sente assim. Eu falo: mãe, eu chorava no banheiro todo dia. E aí, assim, eu fingia que eu tava de caganeira pra ir no banheiro chorar, sabe? Eu ficava lá chorando, eu trabalhava chorando. Às vezes chegava a minha chefe, assim, eu tava lá em prantos, assim. Era muito complicado, sabe? E aí, eu tinha... Nossa, gente, pelo amor de Deus. E, assim, eu entendo que se eu fosse... Eu tive muito privilégio de conseguir trabalhar em casa. Trabalhar em casa foi um privilégio pra mim. Eu consegui encontrar o meu negócio. E, sabe, assim, ter ido bem e tal. E se eu tivesse realmente que continuar no mercado de trabalho, eu não sei o que eu faria realmente. Mas se a gente ficar pensando nesse, eu não sei. Por exemplo, se eu tivesse nascido com uma perna só, eu também não sei o que eu faria, sabe? Então, assim, eu não sei. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu sou agora. Eu sei que eu tentei e me enfiei nessa brecha aí, foi. E graças a Deus deu certo. Eu não sei como é que vai ser daqui futuro. Eu não sou uma pessoa de ficar planejando. Eu sou muito do tipo de improviso, sabe? Eu faço o que posso com o que eu tenho aqui e é isso aí. A gente vai seguindo, eu não sei planejar nada. Eu fico ansiosa quando eu planejo alguma coisa. E porque eu fico pensando naquela coisa, se eu não conseguir fazer direito, eu vou me sentir fracassada. E aí, nossa, é muita cobrança que eu tenho pra mim mesma. Então, assim, é muito complicado. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por estarem comigo. Eu só queria trazer mais algumas dúvidas, porque eu gosto de conversar com vocês. Se tiver alguma coisa que você tem dúvida comigo, vem conversar comigo, meu. É isso. Então é isso. Beijo grande pra vocês. Muito, muito obrigada por estarem aqui. Fiquem bem e até o vídeo que vem.